A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero assim passar uma visão que eu tive com Francisco Evangelista. Meus irmãos, esse irmão aí, ele não gosta muito de correção, né? Mas ele poderia assim agradecer a Deus por Deus estar assim cuidando dele, né? Porque a palavra de Deus diz assim: sede pois zeloso, né? Sede pois zeloso, porque eu corrijo e castigo todos quanto eu amo. Então, se Deus, quando ele está falando com a pessoa, falando e falando e falando, é porque Deus ele ama. O ruim é quando Deus não fala, né? Quando Deus não fala, isso significa dizer que Deus não ama. Mas quando Deus está sempre ali corrigindo, é porque Deus ama. Mas o irmão aí é meio, né, estourado, não gosta de correção não. E a visão que eu tive com ele, meus irmãos, não foi nada boa. Já são 3 visões com essa, que Deus está falando, né? Eu creio que é Deus que está falando, mas ele diz que não, né? Ele fala que não, ele fica resistindo. E a voz que eu ouvi, meus irmãos, dessa vez foi: se ele não parar de ficar pondo os vídeos das pessoas no YouTube, eu vou abatê-lo. Foi essa voz que eu ouvi. Eu vou abatê-lo se ele não parar de colocar os vídeos das pessoas. E aí, meus irmãos, depois eu já me vi assim em um partido de milho. Quem é do Nordeste conhece, né? Aquele partido de milho assim, bem verdinho, bem verde assim, todo na boneca, todo no pendão. E aí a voz falou de novo: você está vendo isso aqui? Isso aqui são aquele povo lá que ele põe na internet. Isso aqui é o plantio que aquele povo lá planta. Ou seja, Deus estava falando: esse aqui é o trabalho que o povo faz para mim. Tá vendo, meus irmãos? Que coisa. E às vezes a gente fica somente apontando, né? Apontando, achando que só a gente é santo, que só a gente é santo. E Deus falou: esse milho aqui, ó, esse plantio aqui, que você tá vendo, meu servo, é daquelas pessoas lá que ele tanto aponta, que ele tanto põe na internet. Tá vendo, Francisco Evangelista? A gente vê você colocando vídeo aí, parece até que é só você que é crente, né? Você mostra uma coisa de um, mostra uma coisa de outro, e aquela agonia. E a Zoe falou pra mim desse jeito: disse, esse plantio aqui são aquele povo lá que ele tanto aponta. Mas a voz primeira falou pra mim: se ele não parar de fazer isso, eu vou abatê-lo. Que você ouça o que deixa de ouvir, que você creia o que você deixa de crer. A voz falou comigo desta maneira: se ele não parar de ficar pondo o vídeo das pessoas, eu vou abatê-lo. Foi assim que a voz falou comigo. Aí fica a critério seu, se você quer achar que foi Deus que falou, se não foi, se você quer receber, se não quer. Eu estou fazendo a minha parte. O que acontecer daqui para frente, eu estou livre. Eu estou livre. Estou com as minhas mãos lavadas. Eu sei que a voz falou claramente comigo essas coisas. E depois eu já me via o Francisco Evangelista dentro de uma roça assim. E eu até admirava o jeito dele, né? Ele não tinha nada a ver com esse rapaz que a gente vê aí no YouTube. Xingando todo mundo, chamando todo mundo de mentiroso. É só passar algo que dá para ele, que ele não venha concordar, já chama as pessoas de mentiroso. Não é?
diz que é homem da doutrina, mas parece que não crê nas profecias, parece que não crê nos dons. E aquela pessoa bem diferente. A gente ficou ali horas e mais horas daquela roça ali. Ali não houve briga, ali não houve contenda. E aí depois o irmão Francisco saiu assim para fora da roça. Mas primeiro ele tinha tirado uma melancia assim. E tinha reservado, tinha colocado lá no canto para levar para casa, né? Ele tinha deixado reservado lá. E saiu assim, se distanciou. E eu digo, eu vou chupar essa melancia. Vou chupar essa melancia para mim ver qual que é a atenção dele, para mim ver qual que é, para mim ver como que ele vai agir, né? Porque ele no YouTube não é todo brabo, não é? Xinga todo mundo, chama todo mundo de mentiroso. Aí eu ia lá e chupava. A metade da melancia eu chupava só, né? Para mim ver qual que era a intenção dele. E aí, meus irmãos, quando ele. Tinha uma irmã também, né? Tava com uma irmã. E aí eu disse, vamos ver qual que é a atenção dele, né? Vamos ver como é que ele vai agir. E aí chupei a metade da melancia. Aí quando ele voltou, meus irmãos, que ele viu a melancia lá, somente a metade, ele pegou essa da melancia e levou para casa assim. E passou por mim bem quietinho, não falou nada. E ele estava com a bermuda jeans que vinha até o joelho. A camisa eu não lembro muito a cor, mas ele estava com a bermuda jeans que vem aqui até o joelho. E aí, depois de todas essas coisas, né, eu só observando, né, bermuda até o joelho. Ele chupei a melancia dele, ele não falou nada, ficou quietinho. Então eu passei a entender que esse irmão tem vida dupla, né? Foi isso que eu entendi. Tem vida dupla diante de Deus. E aí Deus está cobrando do irmão. Não fica bravo comigo não, irmão, porque você deve agradecer, né? Deve agradecer. Deus está te orientando, né? Porque a Bíblia diz que Deus ama quando Deus está orientando, quando Deus está corrigindo. Você deve agradecer por Deus tá sempre te orientando, né? Tá te orientando. Foi isso que eu entendi, que o irmão tem vida dupla, né? Diante de Deus. Aí eu falava, quando ele passava, eu falava com a minha irmã, digo, olha, ele não é aquela pessoa do YouTube, aquela pessoa braba, né? Que chama todo mundo de mentiroso, que não foi Deus que falou, você é um mentiroso. Ele não é, falei pra minha irmã, digo, olha só, ele não é. Então eu passei a entender que o irmão tá com vida dupla, né? Foi isso que eu entendi, que o irmão tá com vida dupla diante de Deus. Dupla personalidade, né? E aí, meus irmãos, e aí o irmão pode assim falar, ele sempre fala, ele pode falar de quem ele quiser, né? Mas quando é pra ele, não, que você deveria ter ligado pra mim, deveria ter falado direto comigo, é assim que ele age, né? Agora ele pode colocar todo mundo aí na internet dele, né? Ele não pode, ninguém pode, mas ele fala dele assim, mas ele pode colocar todo mundo, né? Chamar as pessoas de mentiroso, tentar denegrir a imagem da pessoa. Porque se ele pega esse vídeo meu aqui e coloca na internet dele, começa a me chamar de mentiroso, que ele já colocou uma vez aí, isso aí é tentando denegrir a imagem da pessoa. Ele não quer isso pra ele, mas ele pode fazer com os outros, né? Né, seu Francisco? Você pode fazer isso com os outros, né? Você pode. Agora as pessoas não podem falar de você na internet, né, seu Francisco? Glória a Deus. Não fica com raiva de mim não, tá? Não fica não, porque por que a gente age assim? Porque é dentro da palavra, né? O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim, ó: com o juízo que tu mede, tu serás medido. Por isso que a gente não vai colocar falar com você no privado, tá? Porque você não gosta de fazer isso com as pessoas. Eu tô agindo assim dentro da palavra. Deus diz na palavra dele, diz na palavra dele, com o juízo que tu mede, tu
tu serás medido. Amém? Então não vou falar no privado não, vou falar aqui para o povo ver. Amém? E aí cabe a você. Cabe a você. Cabe a você aceitar ou não. Porque se você sempre fala que não foi Deus que falou. Você parece que é aquelas pessoas que só quer benção. Se for uma palavra de benção, foi Deus que falou. Parece que você é dessas pessoas aí, né? E Deus também já está mostrando, né? Que você tem vida dupla, né? Eu creio que você é isso mesmo, porque Deus está mostrando que você tem vida dupla. Dupla personalidade, né? Deus quer que você mude, né? Então fica aí, ó, a voz de Deus, que eu creio que foi Deus que falou, viu? Falou muito claro, se ele não parar de colocar os vídeos das pessoas, eu vou abatê-lo. Foi isso que a voz falou para mim. Amém? Foi isso que a voz falou para mim. E me levou no partido assim de milho, cheio de boneca, cheio de pendão, aquela coisa mais linda. E a voz falou comigo, isso aqui são o trabalho daquelas pessoas que ele tanto coloca lá na internet. Tá vendo? Por isso que a gente nunca deve, meus irmãos, ficar apontando ninguém. Ficar apontando é pecado para Deus. A pessoa acha que está corrigindo, que está trabalhando para Deus, que está combatendo o pecado. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. Deus se agrada sim da gente vir na internet e pregar o Evangelho. Mostrar o Evangelho para as pessoas. Apesar que as pessoas não querem o Evangelho, né? A gente vê a diferença. Quando a gente grava um vídeo assim falando de um irmão. E vê a diferença quando a gente prega o Evangelho. Abre a Bíblia e começa a falar do Evangelho. A gente vê a diferença. As pessoas não querem, mas a gente tem que fazer isso, que é isso que importa é a gente agradar a Deus, não é o homem, né? Isso que importa para Deus. A gente tem que parar com essa ganância de querer inscrito, de querer visualizações. Não importa se a gente faz um vídeo assim e história, e faz um vídeo falando do Evangelho e fica lá embaixo. Isso para Deus não importa. O que importa é que o Evangelho está sendo pregado. Porque a gente tem que fazer as coisas para Deus, né? Para o povo. Então o povo não gosta, né? A gente percebe que o povo não gosta quando a gente está falando do Evangelho. Mas o que Deus quer que a gente faça é falar do Evangelho. É isso que Deus tem mostrado. Deus não se agrada quando fica pegando vídeo de um, vídeo de outro, mostrando e apontando. Deus mostrou claramente nessa visão. Agora cabe a você se vai receber ou não. Mas foi isso que Deus deixou claramente. Se ele não parar de ficar pondo as pessoas aí nos vídeos, apontando, vou abatê-lo. Foi assim que a voz falou para mim. Amém? Então fica aí esse vídeo aí para as suas meditações. E eu creio que logo, logo já está com ele lá, porque ele vive na internet mexendo, né? Mexendo e procurando o vídeo de todo mundo para colocar no canal dele, né? Então logo, logo já está na mão dele aí. Mas não fica bravo comigo não, tá? Você deveria era agradecer, viu, seu Francisco? Você deveria era agradecer por Deus estar te corrigindo. Amém? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos e não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Amém? Meus irmãos, a gente não tem mente para inventar um negócio assim. E o Francisco Evangelista, quando pega um vídeo assim, que está falando dele, ele fala que a pessoa é mentiroso, ele fala que a pessoa inventou. Eu já vi ele falar isso aí. Mas não tem como você inventar um negócio assim, meus irmãos. Nós somos servos de Deus. Nós não somos aquelas pessoas lá do mundo, contador de história, não. Nós viemos para Cristo, a gente tem uma vida liberta diante de Deus. Eu sei da minha sinceridade diante de Deus. Eu sei como é que eu ando diante de Deus. Jamais, meus irmãos, vou ter coragem de inventar um negócio assim, tentando prejudicar alguém.
Primeiro que o Francisco Evangelista nunca me ofendeu, nunca me fez nenhum mal. Por que que eu ia inventar alguma coisa dele? Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Eu não sou contador de história lá do mundo para ficar inventando essas coisas assim. Nós, como servos de Deus, não tem como a gente inventar uma visão assim. Não tem como. A gente só conta aquilo que realmente a gente viu na visão, né? Aí a gente vem aqui e conta. Nós somos servos de Deus, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Aqui a gente não é pessoa do mundo aí, contador de história. Mas o Francisco Evangelista é isso que ele fala da pessoa quando a pessoa passa algo que mexe com ele. Ele já diz logo: você é um mentiroso, você é isso, você é aquilo. E Deus está de olho, viu? Deus está de olho por você agir assim com o servo de Deus. Amém? Fica aí esse vídeo para a sua meditação.